Tarde ou boa noite, bem-vindos virginianos ou nativos de Virgem para a vossa leitura de novembro de 2024, num momento de grandes transformações em que também tivemos eclipses de lua e eclipses solares também, que nos trouxeram aqui uma série de movimentações. Destaco muitas vezes o eclipse da lua ainda em Virgem, mas também temos que ver os eclipses solares já em Balança. E tudo isso trouxe aqui uma percepção diferente da realidade, já que estamos aqui a falar de trabalho e que estamos a falar também da emocionalidade e da comunicação na emoção. A balança tem muito a ver também com as parcerias, tem a ver também com as relações íntimas e com aquilo que é a casa dos amores. E tudo isso teve grandes mutações durante estes últimos 2, 3 meses, mas para além disso temos também em termos conjunturais e dos grandes movimentos dos transpessoais, dos planetas transpessoais, Urano em Gêmeos e o regresso ou reingresso de Plutão em Aquário, teve algum tempo agora, teve algum tempo em Capricórnio, para agora reingressar definitivamente em Aquário, e tudo isso está-nos a trazer aqui imensas transformações, movimentos, mudanças que é preciso ter em conta e que estão a acontecer e que nos influenciam a todos. E que fundamentalmente nos trazem aqui desafios acrescidos, que depois teremos que trabalhar de outra maneira. Trago-vos aqui este baralho base, que é o Reader's White Classic Radiant, e que irei colocar as 12 áreas de vida, as 12 cartas de tarô, as 12 oficinas, e depois, que é o método proposto, é aquilo que eu proponho, e depois irei clarificar duas das posições mais frágeis, duas áreas menos favorecidas do conjunto da leitura geral. Vou então começar aqui com um shuffle rápido e dispor efetivamente aquilo que são as cartas para depois analisar. Então, aqui a colocação e depois analisar o que é que isto nos indica em termos da leitura. Muito bem, então, começando aqui pelas oficinas básicas, ou as áreas que têm que ver com a minha relação comigo mesmo, unilateral, depois a relação bilateral, a minha relação com o outro ou com aquele que me está próximo, e finalmente um terceiro nível, que é a minha relação com o coletivo, as oficinas sociais, que são multilaterais, ou a minha relação com o coletivo. Então, na minha relação de mim comigo mesmo, a minha situação pessoal ou mais próxima, temos aqui a Rainha de Paus a nível da oficina ou casa 1. E esta oficina que é a oficina do ginásio, tem a ver essencialmente com o corpo e com a confiança que eu tenho em mim próprio, na minha própria energia. E a Rainha de Paus indica-nos muito aqui intuição, temos aqui um gato preto, que tem sempre a ver com intuição, e ela de facto segura aqui o seu bastão, o seu pau, no sentido de nos indicar aqui a autoridade, mas ao mesmo tempo também o caminho, não é? Indica-nos que há aqui uma transformação que está em curso, que continua, e vocês estão muito fortes e firmes naquilo que é o vosso trabalho no ginásio, no corpo, na transformação daquilo que é a vossa qualidade de vida e saúde pessoal a nível do corpo. A nível dos rendimentos, temos um 6 de paus, e eu estou aqui a falar obviamente da banca ou da área dos recursos, não tem que ser só apenas recursos financeiros, podem ser outros tipos de recursos económicos, mas também podem ser recursos de conhecimento, não é? De gnoses. Indica-nos que está aqui um momento de vitória. Depois de muita labuta de trabalho, vocês estão aqui a passar por um momento de satisfação e de consolidação daquilo que é as vossas finanças, as vossas estruturas económicas, e portanto estão aqui perante um momento de, diria eu, de vitória. A nível, depois daqui da casa 3, temos o Hierofante, ou o Papa, que nos indica uma comunicação a partir de cima, porque estamos na casa da comunicação, estamos na casa de Gêmeos, e ter o Hierofante que é regente de Touro e também regente de alguma forma da casa 2, da banca, não deixa de ser interessante que seja este tipo de institucionalização, ou comunicação institucionalizada, que no entanto é uma comunicação muito acerca do que é certo, do que é errado, dogmática e de alguma forma também rígida, dura, e esse é o tipo de comunicação que vocês estão neste momento a ter.
e de alguma forma tem a ver também com o momento presente, isso dá-vos segurança, dá-vos estrutura. Mas é também um desafio, ao mesmo tempo, porque vos obriga, obviamente, a ter que ser muito claros, muito precisos. Vocês são por natureza, mas aqui há uma exigência superior nesse sentido. Ou seja, falta flexibilidade, que aqui está a ser complicado e que é sempre algo difícil para um mercuriano. Entretanto, a nível da vossa tendência interior, daquilo que é a linguagem do passado, daquilo que é a relação com as situações que já ocorreram e que já aconteceram, e que tem a ver com o infantário e energia de caranguejo, vocês têm o 2 de copas, o que indica que o amor ou a paixão ou o sentimento profundo por alguém está a vir ao de cima, não é? Na análise do passado e da relação convosco próprios. E, portanto, estão aqui também numa posição de escolha, mas de fusão e de comunhão e de amor e de entrega. Isto também é muito interessante. E este amor começa convosco próprios, que é exatamente o caminho certo para as relações darem certo, não é? A gente gostarmos de nós próprios. E é muito isso que acontece, esse amor, esse perdão, esse carinho, esse acarinhar o nosso eu do passado, a nossa criança interior. E é um pouco isto que vocês estão aqui a nível pessoal a vivenciar. Portanto, nada digamos, problemático ou que necessite esclarecimentos a nível das oficinas básicas. Passamos para as oficinas da relação, deixamos a nossa relação connosco mesmos, unilateral, para a relação bilateral do eu com o outro. A nível do palco temos o 10 de paus. Ou seja, a imagem projetada e a forma como vocês se relacionam, não só em família, mas com todos os outros, é de quem não tem tempo, é de quem tem muito trabalho, de quem está com uma carga de trabalho imensa. E a nível da vossa própria energia, da clínica, que tem a ver com o trabalho, temos mesmo um 5 de paus. Ou seja, está a haver mesmo conflito, conflitualidade. Vocês necessitam de ganhar o vosso espaço e de se imporem. E não é uma postura muito natural na clínica ou no virgem, não é? Mas que aqui está a acontecer, não é? Esta necessidade de se imporem, de ganharem o vosso espaço, de dizerem eu estou aqui, mas isto é o meu espaço. E eu vou tomar as decisões que forem necessárias para eu atingir os objetivos que eu quero atingir. E, portanto, isso é muito claro para vocês neste momento e vocês não abdicam disso. Depois temos aqui o Cavaleiro de Paus, que desabridamente e garbosamente avança na comunicação e na relação com o outro. Eu diria que vocês estão muito dominados pelo elemento fogo, que não é um elemento muito natural a Virgem e a signos de terra, mas que é o momento atual na relação com o outro. Vocês estão-se a impor muito. E, inclusivamente, na relação íntima e no terapeuta, vocês têm aqui o carro, que nos demonstra que está a haver uma evolução, uma transformação, e que essencialmente vocês têm aqui na relação com o outro uma capacidade muito grande de fazer conduzir as coisas, de serem vocês a tomar a iniciativa, de serem vocês que decidem, são vocês que fazem, são vocês que atuam, mas ao mesmo tempo, esta atuação não é uma atuação totalmente segura ou totalmente perceptível. Ela é uma ação em que ainda é necessário equilibrar muito bem. Cá está o consciente com o inconsciente. Nós temos aqui o branco e o negro, não é? As esfinges branca e negra, ou seja, o inconsciente, o negro e o consciente. Esse equilíbrio é um equilíbrio que é difícil. E lá atrás temos, obviamente, a cidade, o mundo, e o carro move-se, digamos assim, de alguma maneira, de forma rígida. Se olharmos para esta carroça ou para este carro, ele está rigidamente constituído. E, portanto, o cocheiro tem aqui uma obrigação de manter a ordem, daí o bastão, mas ao mesmo tempo o desafio é grande. O que é que isto nos quer dizer em termos aqui da energia que estamos a viver nesta área? É que precisamos de transformação, precisamos efetivamente de uma transmutação da realidade que até agora ainda não aconteceu, ok? Mas é interessante, há aqui cartas que poderão ser importantes de esclarecer, mas eu deixaria para uma outra ocasião, até atendendo ao que temos nas oficinas superiores, isto é, na relação plurilateral do eu com todos. Estou a ver ali alguns arcanos que merecem alguma explicação. Então vamos lá aos arcanos que estão aqui e às cartas que temos nas oficinas superiores. Vamos então ver a universidade, o parlamento, o grêmio e o templo. E se efetivamente tínhamos ali muitas cartas de fogo e muita ação, digamos, nas oficinas da relação, no palco,
na clínica, na firma e no terapeuta, aqui nestas oficinas superiores vamos encontrar uma realidade um bocadinho diferente. Desde logo porque na oficina da Universidade de Estudos Superiores, portanto, a Universidade de Energia Sagitário, temos o diabo. E o diabo é o oposto, diria eu, da temperança, não é? Assim, em termos de cartas e em termos de energias. Porquê? Porque é regente de Capricórnio. E, portanto, aquilo que está em causa é trabalhar os vícios e dependências e as dificuldades. E talvez seja isso que esteja a falhar em termos da necessidade de fazer estudos superiores, viagens. É necessário assentar um bocadinho mais e procurar mesmo ter essa postura no estudo e no trabalho. Isto porque, a nível da imagem pública e do Parlamento, nós temos o cinco de espadas, o que significa que há vitórias pírricas e que a visão como vocês são vistos não é de alguém competente ou com capacidade. Aliás, basta-se ver que na vossa própria oficina vocês têm um cinco de paus, há um conflito latente, há lutas, e essa imagem depois leva a que as vitórias são pírricas e vocês não são muito considerados nessa mesma situação. Portanto, também aqui há alguma dificuldade. Depois iremos analisar melhor o que é que isto significa, irei esclarecer esta posição, será uma das posições que eu quererei de esclarecer, o cinco de espadas na posição portanto, da oficina do Parlamento. Já na oficina do Grêmio temos o 3 de espadas, que indica mesmo um desgosto amoroso, um desgosto com os amigos, não é? Ou seja, há aqui um desgosto muito grande com as pessoas que se calhar vocês confiavam, consideravam amigas e que não, digamos, não vos estão a dar esse respaldo. E depois, a nível da espiritualidade do templo, temos a Rainha de Espadas, que nos indica que está a haver digamos, um julgamento, que é algo que não faz muito sentido numa oficina desta natureza, que é uma oficina de reconciliação, de sentimento, de percepção, e que está a haver aqui uma postura de julgamento, julgarem-se a vocês e julgarem os outros, porque a Rainha de Espadas tem a ver sobretudo com a intuição de julgar os outros, e que também não faz muito sentido. E nota aqui um grande desequilíbrio a partir das oficinas da relação e das oficinas superiores, isto é, nas relações bilaterais e multilaterais, ou seja, a nível das oficinas superiores, que não se via nas oficinas básicas, onde há um equilíbrio e uma constância muito grande. Vamos então analisar aqui a oficina do Parlamento e a oficina do Grêmio, aqui com o Light Series, para dar aqui uns esclarecimentos relativamente a estas duas posições, para perceber um bocadinho melhor o que é que está a acontecer nestas áreas de vida durante o mês de novembro para vocês, virginianos ou virgens. E temos então aqui o Mago, temos que fugiu o Cavaleiro de Espadas e temos o 8 de Paus. E depois temos aqui a Sacerdotisa ou a Papisa, o 2 de Paus e o 7 de Paus. Mas já lá vamos. Primeiro começar, antes de ir para o Grêmio, perceber aqui um bocadinho o que é que se está a passar a nível da vossa imagem pública, da vossa visão de grande esforço que estão a ter neste momento, muito trabalho. Tem que haver comunicação, ok? É importante que vocês se comuniquem e que façam acontecer as coisas, mas não se precipita, não é? O Cavaleiro de Espadas tem muito aquele traço de correr atrás do prejuízo, de precipitação, de correr e de tentar resolver os problemas todos de uma vez. E de facto, como vocês estão a iniciar as coisas, o mago tem a ver com manifestação, com transformação, com fazer aparecer no plano, e é aqui o arcano superior, mas deve haver comunicação, ou seja, as coisas não devem ser feitas a correr. As coisas devem ser feitas com comunicação, porque senão a imagem que se tem é de que as coisas são feitas no limite, ou seja, digamos, são feitas em cima do joelho. Pronto, vou mesmo ser direto. Isso depois importa uma imagem pública negativa, ou um viés tremendamente negativo da parte de quem vos avalia e da parte, vamos lá ver, até porque na universidade há uma avaliação, da parte de quem está de fora, não é? Portanto, e isso pode criar aqui uma situação um bocadinho complicada para vocês. Por isso, é de evitar esta postura, não é? Que aparece aqui do Cavaleiro de Espadas, a correr, ninguém sabe bem para onde, e é de adotar esta outra, ou seja, de mais comunicação, 8 de paus, que é falar abertamente, falar sobre as coisas que não estão bem, para que o resultado não seja vitórias pírricas, mas sim
vitórias satisfatórias e a vossa imagem pública possa ser positiva. Passando agora aos amigos e ao Grêmio, o tal desgosto que temos aqui, o 3 de espadas, que é sempre aquela carta declarador. Há aqui um 2 de paus, ou seja, alguém que não toma a iniciativa, e isso faz com que vocês de alguma maneira mantenham o equilíbrio. O 7 de paus é conseguir equilibrar todas as solicitações ou vontades, e a vossa intuição diz-vos que algo não está bem, e daí, se vocês recorrerem à vossa intuição, isso também vos indicará que se calhar é tempo de focarem em vocês. E se calhar o 7 de paus significa isso mesmo, aquela sobrevivência, aquela lufa-lufa, pode ser a posição mais correta para não cair neste 2, que no fundo nos indica, ok, eu quero iniciar uma atividade, eu quero iniciar um caminho, mas eu não estou a conseguir, não tenho força interna suficiente. Então, tem que ser através da intuição, ok? Aqui da sacerdotisa ou da papisa, ok? E com isto ultrapassarão esta vossa dor interna e este desgosto com os amigos, e encontrarão aqui um novo equilíbrio. Voltamos a ver em dezembro. Até lá, despeço-me cordialmente.